Sou Francisco da Ação dos Santos Mendes, engenheiro de pesca formado pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e vou apresentar um resumo de tema aquaponia e peixes ornamentais, uma possibilidade real, de coautoria do professor Dr. Leopoldo Barreto. Bom, a aquaponia baseia-se no sistema que associa a aquicultura com a hidroponia. Segue diferentes modelos com vantagens e desvantagens, mas com o mesmo objetivo que a produção orgânica. A dinâmica da aquaponia é baseada no equilíbrio, planta, peixes e micro-organismos, e tem por desafio manter os parâmetros de qualidade de água simultaneamente equilibrados. Quando falamos em qualidade de água, estamos nos referindo ao oxigênio dissolvido, pH, temperatura, compostos nitrogenados, que são as excretas dos peixes e dos restos de comida, e a dureza da água. Dentre os principais sistemas de cultivo mais difundidos estão o cultivo em cascalho, na qual a planta fica submersa acima de um cascalho, seja ele mídia, brita ou qualquer similar. O flutuante, um ambiente flutuante, na qual a planta fica sobre um objeto flutuante, uma espécie de balsa. Ou o ambiente de cultivo em canaletas, NFT, que é o mais difundido por ser a derivação exata da hidroponia. Para falar de desempenho do sistema, trouxemos aqui um exemplo, na qual a proporção entre peixes e plantas é baseada na taxa de arraçoamento, que é o processo de jogar ração para o peixe de 50 a 100 gramas por metro quadrado por dia. Um sistema aquapônico corretamente projetado e equilibrado, se fôssemos trabalhar com 100 pés, teríamos que o seguinte: 1 metro quadrado aporta de 25 pés de planta, ou seja, para 100 pés precisaríamos de 4 metros quadrados. Cada metro quadrado de cultivo de vegetal requer em média 50 gramas de ração por dia. Então, assim, necessitaríamos para esses 4 metros quadrados de planta de 200 gramas de ração. Na piscicultura, a taxa de arraçoamento dos peixes varia de acordo com sua fase de cultivo. O juvenis pode se alimentar a uma taxa de 5% da biomassa por dia. E na fase de terminação, que é a fase final de retirada, de 1 a 2% por dia. Então, ainda seguindo o exemplo anterior, para 200 gramas de ração por dia, se fôssemos trabalhar com peixes de 100 gramas, necessitaríamos de uma biomassa de 10 a 20 quilos, ou seja, uma média de 15 quilos de biomassa, para manter o sistema equilibrado. Aqui temos uma sugestão de relação quando se fala em plantas de folhagem, as hortaliças, 40 a 50 gramas de ração por metro quadrado por dia, mas quando se fala em vegetais com frutos, de 50 a 80 gramas. Por que escolhemos o peixe ornamental? A rentabilidade por hectare é muito maior no cultivo de peixes ornamentais do que em outros cultivos. Isso porque, quando falamos em peixes ornamentais, trabalhamos por unidade, não por peso, como é o caso do peixe de corte. Preços aproximados de venda para o mesmo peixe quando é produzido para consumo e quando é destinado para o mercado ornamental pode ser observado no exemplo que trouxemos abaixo aí do aruanã e do jaraqui. Como vocês podem ver, é uma diferença significativa. Por que escolhemos a carpa? A carpa é um animal de porte grande, com uma longevidade considerada em relação a outras espécies e de uma espécie de boa rusticidade, que se adapta fácil às variações de qualidade de água, entre outros parâmetros. E a alface, por ser um vegetal muito difundido no Brasil, de alto consumo, e bem adaptado ao nosso clima. Aqui trouxemos a pergunta se seria viável a possibilidade de aquaponia em peixes ornamentais, e para isso hipotetizamos um sistema. No sistema hipotético, a proposta de ser de pequeno porte, implantado numa área de total de 10 metros quadrados, sendo que efetivamente 3 metros quadrados seriam utilizados para o cultivo de hortaliças e 1,1 para o cultivo de peixe. O sistema que idealizamos, utilizaríamos 60 juvenis de carpa, pesando em média 80 gramas.
Tal proposta geraria uma biomassa de 4,8 kg, a qual arraçoada diariamente a uma taxa de 2,5%, importando no montante de 120 gramas de ração diária. Segundo Somerville e colaboradores, se para cada 50 gramas de ração adicionada conseguimos nutrientes para 25 pés de alface, logo a quantidade de ração diária suprir nutrientes para 60 pés de alface. Nossos cálculos também seguem a sugestão de Racossi e colaboradores. Para a implantação do sistema, precisamos, a priori, seguir as seguintes etapas, que é a maturação do sistema, após a maturação, a introdução dos peixes, e após a introdução dos peixes, a introdução dos vegetais. Além de necessário manejo periódico, e no período certo a colheita, e ao final do ciclo de peixe a despesca. Os peixes utilizados, carpa-koi, idealizamos com a média de 12 centímetros, isso aqui seriam engordados ou acrescidos, já que foca a ornamentação, por um período de 5 meses, devendo-se alcançar, em média, 24 centímetros. A proposta de utilizar carpa se justifica. O juvenil de 12 centímetros vale 1/8 do preço de um adulto de 24 centímetros, dependendo do padrão de cores. O arraçoamento seria manual em proporção de 40 gramas 3 vezes ao dia, manhã, meio-dia e final da tarde. Parâmetros de qualidade de água serão mensurados periodicamente e todo o excesso de matéria orgânica será drenado para fora do sistema. Para a colheita de espécies, é preciso que tenha um planejamento estratégico, a fim de evitar pequenos contratempos. No caso, teríamos 10 ciclos de vegetais, 30 dias cada, e 2 ciclos de engorda de crescimento dos peixes, 150 dias. Isso nos daria um superávit de nutrientes, já que teríamos, para uma mesma água, 2 ciclos de peixe por ano. Análise econômica. Para a análise de viabilidade econômica, inicialmente, relacionamos todos os gastos com o investimento inicial. Os valores unitários apresentados basearam-se em pesquisa de mercado realizada no mês de agosto de 2020. Aqui vocês podem ver a tabela de material que orçamos para a montagem da estrutura, caixa d'água, mídia, bomba, tambores, tubos, entre outros custos. Custo discriminado para não comercial, 10 ciclos de vegetais e 2 ciclos de peixe, incluindo equipamentos, ações de energia elétrica, aquisição de alevino, mudas e testes de qualidade de água. Sendo assim, o custo produtivo por ciclo é de R$ 1.238,49, totalizando R$ 2.476,98 para o ano, o que mensalmente importa de R$ 275,13. Para a implantação do projeto, de pequena escala, investiu-se R$ 1.032,98. Então, o primeiro ciclo teríamos um desembolso de R$ 2.271,47. Aqui podemos ver o custo de produção por ciclo, no caso seria um ciclo, dos dois que projetamos, que são com os custos fixos, energia, ração, mudas, testes e os alevinos, mão de obra não inclusa, por ser um trabalho de cunho familiar. Para efeito de cálculo de arrecadação, no primeiro ano produtivo, a estimativa de preço de venda dos peixes e vegetais baseou-se em preço de mercado para o mês de outubro do ano de 2020. A projeção de arrecadação financeira para o ano comercial, considerando a produção de carpa em 2 ciclos de produção e de colheita de vegetais. Então, a previsão de receita seria de R$ 6.000 ao ano. Lembrando que receita não é lucro. A análise de viabilidade econômica da produção foi realizada na condição de certeza, sendo calculados os valores presente líquido e a taxa interna de retorno, projetando uma taxa mínima atrativa de 1% ao mês. O valor presente líquido de um projeto de investimento pode ser definido como a soma algébrica dos valores descontados do fluxo de caixa a ele associado. A TIR corresponde à taxa de desconto que zera o valor presente líquido de um projeto. Aqui temos a relação da VPL. E como vocês podem ver, fazendo análise financeira através do método do valor presente líquido, nota-se ao final do período de 10 meses o fluxo de caixa terá o valor de R$ 805,47, tornando o projeto viável sob esse aspecto. Quando se olha para a taxa interna de retorno, para o período de 10 meses sendo 7%, o projeto também parece viável pelo método na análise de investimento, uma vez que ele cobre os custos. Desse modo, concluímos a viabilidade do projeto. Ainda podemos afirmar que integrar a piscicultura ornamental à hidroponia demonstra o potencial. Se mostra viável do ponto de vista de projeto econômico para a produção em pequena escala, promove maior diversidade de produtos e o aproveitamento de recursos não explorados.
torna-se possível produzir duas culturas utilizando a mesma água, diminuindo assim o impacto ambiental e os custos através dos benefícios da interação entre duas culturas. Isso aqui é um exemplo de um projeto hipotético na prática, o nosso projeto hipotético, como seria na prática, e assim finalizamos o nosso trabalho.